Maria de Rosário Sanches Pérez de la Cruz. Você aceita casar comigo? Você aceita ser minha esposa? E adicionar um auxílio em seu longo nome? Espera. Eu ainda não acabei, Lupita. Olha pra mim. Lupita. Não desiste da gente. Não faz isso comigo. Vamos fazer um react, mas Eu sonhei com esse momento. Quando você me pediu em casamento. nostalgia. Pero não vai ser assim. É que na minha família tem uma tradição que para você pedir minha mão em casamento você tem que falar com os meus abuelitos, com os meus avós. Então, o quê? Eu não tô entendendo. É só você pedir a minha mão para os meus abuelitos. E sim, eu me sinto casada com você. Você quer me matar do coração? Sim. Eu te amo, meu planetão. Eu te amo muito, muito. Desde que eu fui pra tua casa, eu já sabia que era você, eu sempre tenho aí. Assim? Sim. Então vamos fazer uma ligação de vídeo pra sua avó agora. A gente liga agora. Lupita, se isso realmente é da família, é importante, a gente liga pra sua avó agora, chamada de vídeo, por favor. Calma, eu preciso primeiro conversar com o Guto. Ele já deve estar vindo. Eu fiquei muito confusa pelo que a vidente disse. Eu preciso pedir desculpas pra ele por ter dado esperanças. Você entende, né? Vamos fazer um react da nostalgia. Assim que você... Vamos ver um vídeo Você me avisa. Sim. Eu tenho uma surpresa. no site da internet. Vamos ver esses episódios censurados. O que você me ama? Sim. E a gente vai se casar. Sim. Agora sim, uma pita do Brasil. Pita do Brasil. There is finally an HD MU remake. What is this? Double drop gem? It can trigger continuous drops and increase drop rate by 50%? Is this for real? Let's use it to enhance my weapon. Double gear drop! Let's see if I can synthesize them. A quadruple drop gem? Drop rate increases by 200%! Quadruple drop! Archangel sword! I must be... Parou. Olá, gente! Esse corte eu fiz em live e vamos fazer desenhos censurados pelo 11 de setembro. Espero que vocês gostem. O que foi? Você me chamou? A avó foi pra que vai almoçar, jantar primeiro. Tá. Já fazem 23 Você vai anos sair, daquele vai sair tudo fatídico sujo. dia em setembro que o mundo parou. Com certeza você se lembra de ligar a TV e se deparar com as torres gêmeas, plantões e noticiários a respeito de um ocorrido que nós jamais imaginávamos que poderia acontecer. E desde esse ataque, muita coisa mudou, mais precisamente nos Estados Unidos. Passamos a contar com mais medidas de segurança nos aeroportos, por exemplo, mas várias mudanças também ocorreram naquele primeiro momento na mídia. Outras aconteceram depois em respeito às vítimas. Filmes, desenhos, séries e até músicas passaram por algumas alterações, seja relacionada ao seu conteúdo, transmissão ou a data de lançamento. Meu foco nesse vídeo será em desenhos, apenas desenhos, que foram alterados ou censurados devido aos acontecimentos dessa data. E lembrando, gente, esse tema é delicado, o YouTube não curte muito, então aqui eu usarei uma linguagem mais leve. Porém, vocês já sabem sobre o que eu estou falando, né? Então, bora para o vídeo. Vamos
Vamos começar aqui por um desenho bem famoso que é o Pokémon. Vocês sabiam que tem um episódio de Pokémon que também parou de ser transmitido por um tempo devido a esse acontecimento? E aqui se trata do episódio Tentacool e Tentacruel. Esse episódio foi temporariamente retirado da rotação após o acontecimento em setembro em 2001. Isso porque eles diziam que haviam várias semelhanças entre os ataques. Tem também a personagem Nastina que usa armas em estilo militar durante uma cena de luta no episódio. Mas sabe o que é o mais louco? Vocês lembram da abertura daqui? Que é a mesma dos Estados Unidos? É que a do Japão é diferente, né? Não sei se vocês sabem. Mas, se a gente se lembrar bem dessa abertura, vocês vão perceber que tem uma cena lá que aparece uma cena desse episódio. Pois é, da abertura, essa cena não foi censurada. Não teve nenhuma alteração. Ela continuou lá. Esse episódio ficou disponível à venda em DVDs, VHS, então quanto a isso não teve alterações, e ele foi ao ar apenas um mês depois, após os ataques. Depois disso, ele não foi mais ao ar. Ele só voltou a ser transmitido quando o Pokémon passou a ser transmitido pela Cartoon Network e pela Boomerang, lá nos Estados Unidos. Também dizem que esse episódio não foi exibido por um curto período de tempo, em 2005, devido ao furacão Katrina, porque tem uma cena onde aparece uma cidade inundada debaixo d'água, então acharam melhor não exibir esse episódio devido a isso. Porém, a partir de 2011, o episódio voltou normalmente a ser transmitido por lá. Vocês lembram desse episódio do Bob Esponja, Apenas uma Mordida? É aquele episódio que o Lula Molusco, ele fala que não gosta de hambúrguer de siri, só que aí ele prova um pouquinho do hambúrguer e fica viciado nele, né? Vocês sabiam que tem uma cena desse episódio que ela nunca foi exibida no Brasil? Vocês perceberam que quando vocês assistiam na Nickelodeon ou na TV Globinho, tinha meio que um corte? Era meio estranho, tipo, aparecia o Lula Molusco chegando no Siri Cascudo e tinha meio que um corte, e aí já aparecia ele naquela sala cheia de hambúrgueres de siri? Então, isso porque esse episódio teve uma cena censurada, onde o Lula Molusco, ele tenta arrombar o Siri Cascudo, né, para poder comer hambúrguer de siri escondido de todo mundo. Só que o Siri Cascudo contava com um sistema de segurança, e esse sistema de segurança nada mais era que um balde cheio de gasolina. O Lula Molusco acha que se trata de um balde d'água, porém o pior acontece. Essa cena nunca foi exibida no Brasil, até onde eu me lembre, nunca foi. Foi sim. Aí está. Na TV a cabo. Cofre do hambúrguer. Quiser assistir? Ah, propaganda, cara. Eu preciso ser otimista. E a gente precisa comemorar o nosso noivado. Sim. Da professora de inglês. E existem relatos de que ela foi cortada em janeiro de 2002, alguns meses depois do ocorrido com as Torres Gêmeas. E o que circula na internet é que essa cena foi removida para poder respeitar as vítimas dos ataques que aconteceram em setembro. Dizem também que essa cena foi removida para evitar que as crianças tentassem imitá-la. Jay Lander, um dos escritores desse episódio, disse em 2007 que, embora a versão não editada do episódio inicialmente tenha passado por todas as aprovações possíveis da Nickelodeon, os ataques que aconteceram em 2001 foram um fator importante na decisão subsequente de remover a cena junto com uma questão de padrões e práticas. Já em 2018, Vicente Waller disse em um post no X que a remoção da cena foi devido a uma questão de padrões e práticas que a Nickelodeon era contra a ideia de uma piada envolvendo um fósforo e gasolina. O que eu discordo um pouco, porque se a gente pega essas temporadas mais recentes de Bob Esponja, tem umas piadas muito estranhas, eu diria. Inclusive, tem um episódio da 13ª temporada que tem uma piada parecida e não aconteceu nada. Então, eu acho mais provável que essa cena foi removida devido aos acontecimentos de setembro. Mas olha só que louco! O episódio sem cortes ainda é transmitido principalmente em canais canadenses, na Coreia do Sul e na Sérvia. E ninguém sabe até hoje por que nesses países continuam exibindo
exibindo normalmente e em outros países essa cena foi cortada, inclusive no Brasil, né? Alguém aqui se lembra daquele desenho chamado Esquadrilha Parafuso? Esse desenho foi exibido na Globo lá nos anos 90 e tem um episódio que tiveram que censurar depois desses acontecimentos no dia 11 de setembro. É o episódio 65 da série, que estreou no dia 8 de agosto de 1991. Nesse episódio nós temos o Baloo, lembrando que ele usava um aviãozinho, né? E ele, nesse episódio, tem que entregar um pacote. Só que ele não sabe que dentro do pacote tem uma bomba. E acho que agora vocês entenderam o motivo desse episódio tomar um ban da televisão, né? Porém, esse episódio foi exibido mais uma vez e isso aconteceu em 1999 no Toon Disney e ele foi exibido devido a um erro de supervisão. Na verdade, não era para ele ter sido exibido, mas foi. Esse episódio não está incluído no Disney Plus, porém ele foi lançado em DVD em 2013 e você também o encontra na internet. Guess he was lying. Vocês também se lembram daquele desenho do Homem-Aranha que era exibido na Fox Kids? Existem 2 episódios que não foram mais transmitidos devido a esses acontecimentos em setembro de 2001. O primeiro episódio se chama O Gemido da Criatura, é o 13º episódio da segunda temporada, e nesse episódio é a primeira vez que nós temos uma aparição completa do Abutre. E aí tem o outro episódio que também parou de ser transmitido, que se chama O Pesadelo Final, que é o 14º e último episódio da segunda temporada, onde o Peter Parker ele fica velho e aí ele tem que lutar com o Abutre para poder recuperar sua juventude. Bom, devido aos acontecimentos aí em setembro de 2001, a ABC Family parou de transmitir esses 2 episódios. Isso porque em ambos nós tínhamos um arranha-céu em chamas. Apesar disso, a Disney exibiu esses 2 episódios como parte de sua maratona de Ano Novo. Até mesmo o filme das Meninas Superpoderosas também passou por uma alteração devido a esses ataques. No filme das Meninas Superpoderosas, lançado em 2002, tinha uma cena que lembrava bastante essa tragédia, com pessoas caindo de um prédio tombado. Claro que na cena, as pessoas eram salvas pelas Meninas Superpoderosas, porém a cena foi repensada e ajustada para evitar fazer referência direta ao WTC, ao World Trade Center, né? Muitos conhecem o filme do Pateta 1, mas também tinha o segundo filme do Pateta, que era exibido várias vezes no Sábado Animado. Esse filme teve lançamento original em 2000 e tem uma cena onde o Max salva um personagem chamado Tank de um incêndio, e essa cena foi editada nas versões pós esse acontecimento de setembro e no Disney Channel, porque eles diziam que o incêndio era muito semelhante aos ataques. Porém, essa cena original está intacta na Disney Plus. Tá mesmo. Eu vou até assistir que eu vou falar sobre esse filme. Tá mesmo. Tô pensando em fazer um dos filmes antigos. Porta a Porta é o primeiro segmento do 11º episódio da primeira temporada de Invasor Zim. A estreia desse episódio aconteceria no dia 14 de setembro de 2001, porém ela foi adiada, sendo transmitida no dia 29 de março de 2002 na Nickelodeon. Nesse episódio em específico, Zim fica obcecado em ganhar um prêmio misterioso e tem uma cena onde o Zim coloca capacetes de realidade virtual em uma família, e na exibição original mostrava a cidade de Nova York no meio do caos, onde nós tínhamos a Estátua da Liberdade flutuando na água, uma cena não muito amigável, né? Devido aos ataques que aconteceram 3 dias antes da data planejada para esse episódio ir ao ar, esse episódio e seu segmento ficaram em um hiato até março de 2002, e quando foi ao ar, passou por algumas modificações. Isso em respeito às vítimas do acontecimento, mas dizem que em outros países da América Latina e Europa, a versão sem cortes do episódio foi transmitida normalmente. E também dizem que já aconteceu da versão sem cortes ir ao ar acidentalmente na televisão.
Até mesmo o desenho do Sonic, aquele desenho mais antiguinho do Sonic, teve um episódio que deu problema. O episódio Loucuras no Trânsito é o 42º episódio da série As Aventuras do Sonic, e nele o Robotnik decide paralisar os 3 principais sistemas de trânsito de Mobius, que é o mundo fictício onde eles moram nesse desenho, né? Então ele quer paralisar os sistemas de trânsito ferroviários, aéreos e marítimos, a fim de obter o controle total do planeta. E nesse episódio, o Sonic tem como missão desarmar 3 bombas que estão prestes a explodir simultaneamente em 3 partes diferentes do planeta. Esse episódio tomou ban 2 vezes devido ao uso de explosivos para destruir infraestruturas e uma cena envolvendo um avião prestes a cair. A primeira vez que esse episódio tomou ban foi devido ao atentado de Oklahoma City, e a segunda foi devido aos acontecimentos em setembro de 2001, isso no canal Toon Disney. A gente sabe que Family Guy é um desenho polêmico, né? Família da Pesada. E é claro que ele estaria nessa lista também. No episódio da Família da Pesada chamado Estrada para a Ilha Road, nós temos o Osama, sim, aquele Osama, né? Em uma cena onde ele distrai um segurança no aeroporto enquanto a máquina de raio-x detecta armas. Essa cena foi cortada após os acontecimentos de setembro e também foi removida do DVD Family Guy Volume 1, porém nós encontramos essa cena em um outro DVD do Family Guy chamado The Freaking Sweetie Collection. Também tem um episódio chamado Um Peixe Fora d'Água, que foi originalmente programado para estrear no dia 12 de setembro de 2001, porém ele foi adiado para o dia 19 de setembro. Outro desenho assim mais adulto, que também tomou um ban da televisão devido a esses acontecimentos, foi O Rei do Pedaço, e isso aconteceu em 2 episódios, que foram temporariamente removidos da televisão até o final de setembro. Isso porque nesses episódios tinham cenas que aconteciam explosões, então em respeito às vítimas, esses episódios só voltaram à televisão em outubro de 2001. Buckley and Luann are in there! Outro desenho muito nostálgico que era exibido no SBT pela Disney Cruise era aquele desenho do 101 Dálmatas, que eu adorava. Vocês sabiam que também tem um episódio que, devido a esses acontecimentos de setembro, parou de ser transmitido? E aqui se trata do episódio Alive in Chicken. Nesse episódio, a Pinta acha que vai morrer, então os outros filhotinhos, eles ajudam a Pinta a aproveitar ao máximo o seu último dia. Claro que depois ela descobre que é um mal entendido, que na verdade ela não vai morrer, devido a uma cena onde a Pinta pilota um avião e ela acaba batendo ele em um moinho de vento, caindo sobre vários sacos de farinha. Eles acharam que essa cena lembrava um pouco os ataques e decidiram remover esse episódio. Junto dele também removeram o segundo segmento, porque é um episódio com 2 segmentos, nele não tem nada demais, mas como um segmento foi removido, esse também foi removido junto. Quando a série foi lançada no iTunes, esse episódio também foi excluído da loja e eles só reapareceram lá na Disney Plus no dia 19 de junho de 2020. Até mesmo Lilo e Stitch também teve algumas cenas que sofreram modificações devido a esse acontecimento. Tinha uma cena que mostrava originalmente o Stitch, o Jumba, o Pickley e a Nani sequestrando um Boeing 747 para perseguir o Capitão Gantu e resgatar a Lilo. Só que essa cena foi alterada e no lugar eles pegam a nave do Jumba e perseguem o Gantu pelas montanhas do Havaí. Apesar disso, a cena original foi incluída na edição especial do DVD. Lembra que não. Tô com você até o fim.
existe uma série do Transformers que se chama Robots in Disguise, mas aqui eu não tô falando daquela versão mais recente, e sim uma que é dos anos 2000. Ela também é conhecida como Transformers Car Robots, também conhecida como anime dos Transformers. Existem alguns episódios que passaram por alterações devido a todos esses acontecimentos em setembro de 2001. Um deles se chama O Segredo das Ruínas, que é o 6º episódio da série. Ele foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos em 11 de outubro de 2001 na Fox Kids. Devido aos ataques que aconteceram em setembro, eles tiveram que fazer uma redublagem desse episódio. O episódio já estava dublado em inglês, porém eles fizeram uma redublagem para poder remover alguns termos que lembrassem esse acontecimento do dia 11. Além disso, algumas cenas apresentando destruição de cidade foram substituídas pela animação do ataque de Megatron em Nova York do primeiro episódio. A sua dublagem original nunca foi transmitida em lugar nenhum e também nunca foi lançada em nenhuma mídia. Não só esse episódio, como eu já mencionei, vários outros foram redublados para remover conteúdos que fossem inadequados devido a esse momento que os Estados Unidos estava passando. Tem também um episódio de Simpsons que acabou sendo removido da transmissão, e aqui estamos falando do episódio A Cidade de Nova York versus Homer Simpson, que é o primeiro episódio da 9ª temporada, que foi exibido originalmente no dia 21 de setembro de 1997, lá na Fox. No episódio, os Simpsons viajam para Manhattan para recuperar o carro da família, que eles emprestaram para o Barney, só que o Barney abandonou ele do lado de fora do complexo de edifícios da World Trade Center. O resultado disso foi que o carro ganhou várias multas e também estava preso lá. A família passeia em Nova York normalmente e o Homer fica esperando por um agente de trânsito ao lado do carro. Quando o Homer tá usando o banheiro de uma das torres, o carinha aparece, não vê o Homer e vai embora. Sendo assim, o Homer tenta tirar o carro de lá sozinho. E ele consegue isso, da maneira bem Homer de ser, né? Mas consegue. Como nesse episódio aparece bastante as Torres Gêmeas, ele foi retirado de transmissão após os atentados. Dizem que ele voltou a ser transmitido em algumas cidades lá nos Estados Unidos, porém algumas cenas dos episódios são editadas. Por exemplo, tem uma cena onde 2 homens discutem do alto das torres e um homem na torre 2 diz: eles enfiam todos os idiotas na torre 1. Então essa cena, por exemplo, é removida das transmissões. Vocês sabiam que até com Os Incríveis, um filme de 2004, teve BO por conta dos acontecimentos de setembro? Isso porque nas primeiras versões do filme tinha uma cena em que o Senhor Incrível desabafa suas emoções em um prédio abandonado, só que ele acaba danificando acidentalmente também um prédio vizinho, e por conta disso mesmo, né, por envolver destruição e prédio, é que essa cena foi substituída por outra, onde o Senhor Incrível e o Gelado resgatam civis presos em um prédio em chamas. E outro filme que também tiveram que fazer alterações foi o Monstros S.A. Em uma cena, nós teríamos um agente de detecção infantil explodindo um restaurante japonês como parte de um esforço de descontaminação. Porém, a cena foi substituída pelo restaurante sendo colocado em quarentena sob uma cúpula de plasma. E eu sei que devem ter ainda mais desenhos que passaram por algumas modificações, seja na sua transmissão, seja em alguma fala, seja em alguma cena. E caso você se lembre de mais algum aqui, pode comentar aqui embaixo. Pode ser filme também, pode ser jogo de videogame, porque eu posso depois abordar esses temas aqui no canal, se você